Esta é a quarta parte do vídeo sobre a precarização no Brasil. Entre outras coisas, trarei muitos dados que evidenciam este fenômeno. Sou o professor Adriano Ferreira. Nesta parte do vídeo, falaremos sobre a crise do lulismo e a transição atual. Também falaremos sobre a crise do trabalho formal, o endividamento e o colapso do sistema econômico para o trabalhador. A crise de 2008 talvez seja o ponto de partida para entender a crise brasileira que vem na sequência. Naquele momento, o ambiente global torna-se desfavorável para nosso país, com as commodities perdendo valor no mercado internacional. 2013 é o ano em que a população explode em sua revolta, reivindicando melhorias nos serviços públicos e reclamando da omissão do Estado com relação ao povo. Pede-se melhores condições de transporte, saúde, educação e, infelizmente, esses itens parecem ter saído da pauta atual de reivindicações. Naquele momento, o povo ainda estava misturado, classe média, precariado, estudantes, sem as oposições entre si que viriam depois nos anos seguintes. O governo Dilma reage da pior forma possível e, após ter tentado um desenvolvimentismo, adere ao neoliberalismo. Aumenta a austeridade de seu governo, que acarretará maior precarização, endividamento e desemprego da população. Muitas manifestações explodem, rolezinhos, greves, manifestações de sem-teto, invasão de escolas. O país está à beira do colapso político. Um dado que ilustra a agitação pela qual passamos a partir de 2013 é o número de greves em nosso país. Vejam que ele se mantém estável até começar a crescer sucessivamente em 2009 e depois em 2012, atingindo o ápice em 2013. Infelizmente não temos os dados de 2014 e 2015, mas o número de greves cresce ainda em 2016 para só então diminuir e se estabilizar num número 5 vezes maior do que o de 2004. A partir de 2015, a sociedade brasileira está polarizada. Aos poucos, os movimentos de direita assumem a liderança dos protestos, que se tornam protestos contra a presidente Dilma. Temer torna-se presidente da República e consolida o regime de expoliação do neoliberalismo. Isso significa que os trabalhadores irão perder direitos e a sociedade não se preocupará com a inclusão social. Um dos itens desse receituário é a reforma trabalhista, que leva ao primado do negociado sobre o legislado, universaliza a terceirização e flexibiliza a jornada de trabalho. Pode-se dizer que seja o fim do lulismo, o fim de um período que, de certa forma, trouxe algumas concessões aos trabalhadores e direitos sociais a classes que não tinham acesso a eles. É a falência do modelo adotado por Lula, de desenvolvimento financiarizado com exploração do trabalhador barato. Ora, ainda persistem, todavia, as promessas da cidadania salarial. Ainda existem reivindicações por cidadania social em nossa sociedade. A nossa estrutura política ainda precisa trazer essas promessas para manter-se no poder. Não sabemos qual será o nosso futuro. Esperamos que manifestações venham em nome de uma igualdade universal.
Mostrarei, por meio de dados, que o trabalho formal em nossa sociedade enfrenta no presente profunda crise. Podemos completar o quadro traçado lá atrás de geração de vagas em nosso país. Se durante o lulismo batemos recorde pós recorde de vagas geradas, a partir da crise de 2013, esse número cai até atingir patamares negativos. 1.500.000 vagas perdidas em 2015, 1.300.000 vagas perdidas em 2016. Se tivermos um número próximo de zero em 2017, ou seja, nenhuma vaga gerada, em 2018, finalmente, novas vagas com carteira assinada foram criadas em nossa sociedade, em torno de 500.000 vagas. Perceba que, mesmo no momento de crise 2017, vagas para aqueles de maior escolaridade ainda foram criadas. Porém, essa notícia recente do jornal Estado de São Paulo pode tirar um pouquinho do nosso ânimo pela geração de vagas em 2018. Ela dá a entender que o salário dos novos contratados para as vagas outrora perdidas é menor do que o salário daqueles demitidos. Ou seja, as novas vagas geradas pagam menos do que as vagas perdidas. A mídia começa a mostrar o seu inconformismo. A reforma trabalhista não deveria ter gerado vagas? Ora, não foi o que aconteceu. Também é importante salientar, conforme dados do jornal O Globo, que 1 de cada 4 pessoas não tem a vaga que desejaria no mercado de trabalho. Não surpreendem, assim, as notícias que apresento a vocês. Primeiro, 3.400.000 pessoas já acumulam mais de um trabalho para sobreviver. Além disso, os jornais mostraram que hoje, no Brasil, Uber e iFood são nossos maiores empregadores. 4 milhões de autônomos trabalham nessas empresas e, ao todo, 5 milhões e meio de pessoas utilizam aplicativos de transporte para trabalhar. O grande problema, e nosso tema é a precarização, é que os trabalhadores desses aplicativos não têm carteira assinada e muito menos direitos reconhecidos. A sua condição é das mais precárias na sociedade. Não surpreende que aqueles indicadores que melhoraram durante o lulismo comecem agora a piorar. A taxa de desemprego que vinha em queda sobe a partir de 2017 e se mantém estável em torno de 11% em 2018. No mesmo sentido, a taxa de informalidade, que caiu em 2014 e 2013 para algo próximo a 44%, sobe e chega novamente em 2018 a mais de 50%. De modo estarrecedor, notícia do jornal Estado de São Paulo mostra que em 2018 o gasto mensal médio familiar era de R$ 3.241. Todavia, a renda mensal média familiar era de R$ 3.173. Portanto, as famílias brasileiras, em média, estão gastando mais do que estão recebendo em dinheiro. Consequência da crise do trabalho formal e do ambiente criado pela política de expoliação neoliberal, não poderia ser diferente. O endividamento
da sociedade brasileira. Inicialmente, dados do Serasa. Havia em março de 2016 59,8 milhões de pessoas endividadas em nosso país. Esse número chega a 63 milhões de pessoas em março de 2019. São números muito parecidos com aqueles que verificamos no SPC. 62 milhões de endividados em janeiro de 2019. Infelizmente, os dados nos fazem ser um pouco mais pessimistas. Talvez o colapso não seja apenas do emprego formal, mas sim de todo um sistema econômico para o trabalhador. Estamos criando uma economia que não tem espaço para o trabalhador. O IBGE divulgou alguns dados em março de 2019. Naquele momento, havia 13 milhões de desempregados em nosso país. Chamou bastante a atenção que o número de desalentados cresceu de 4,6 milhões em 2018 para 4,9 milhões em 2019. O desalentado é o sujeito que desiste de procurar um emprego. Também o IBGE considerou que 27,9 milhões de trabalhadores eram subutilizados em suas funções e destacou que 65,7 milhões de pessoas estariam fora da força de trabalho brasileira. Como a nossa sociedade é profundamente preconceituosa e desigual, os índices de desemprego e as suas consequências não atingem a todos na sociedade do mesmo modo. Veja aí notícia do estado de São Paulo dizendo que o desemprego subiu mais entre negros e pardos. E de modo bastante triste, outra notícia do mesmo jornal indica que o desalento simplesmente triplicou entre os mais jovens. Justamente aquela parcela da população que deveria ser mais esperançosa e estar em busca do seu emprego é a que mais está desistindo de fazê-lo. Outras notícias aí mostrando que o desempregado longevo se torna obsoleto e não consegue mais voltar ao mercado de trabalho, que cresce o número de pessoas que nem estudam nem trabalham entre os mais velhos e também que até os mais escolarizados estariam desistindo de procurar emprego. E chama ainda mais a atenção que já sejam 2 milhões e 600 mil trabalhadores que se dedicam apenas para a própria sobrevivência. Pessoas que trabalham sem estarem envolvidos numa economia monetária do nosso país. Por outro lado, talvez o fato de pessoas estarem conseguindo construir as suas vidas sem a utilização da economia formal brasileira seja um ponto de esperança para o futuro. Uma forma de nós superarmos o capitalismo talvez seja a construção de economias paralelas, colaborativas, desprovidas de moeda como meio circulante. Todas essas notícias citadas só podem terminar no aumento do medo do desemprego entre os brasileiros. E se nós estamos falando de precarização, o fato de as pessoas estarem cada vez com mais medo de ficarem ou se tornarem desempregadas é um indício de que a vida está menos segura e garantida para o trabalhador. Infelizmente, os dados revelam que em pleno século XXI, a economia capitalista continua precarizando a vida do trabalhador. Talvez numa intensidade maior do que no século XX,
talvez numa intensidade maior do que na formação da própria sociedade brasileira.